Bom, Mises, Ludwig von Mises, que é considerado o grande nome da escola austríaca, né? Ele foi aluno de Bawerk, então, e eu vou falar um pouquinho dos principais pilares aí do pensamento de Mises, que deu nome ao Instituto Mises, fundado por Rothbard e Lew Rockwell, que esteve no Seminário do Brasil, o Lew Rockwell, e também o Instituto Mises Brasil, o qual eu sou um dos membros do conselho. No cerne do pensamento de Mises está o conceito de praxeologia, né? Praxis, o estudo da ação humana. E é interessante porque é sempre o indivíduo que age. Então, a metodologia da escola austríaca que vai diferir tanto das demais escolas. Ela é uma metodologia calcada, em primeiro lugar, na ação individual. Por isso, inclusive, o nome do meu livro, Ser Economia do Indivíduo. E o axioma básico da praxeologia é de que todos nós agimos para sair de uma situação de maior desconforto para uma situação de menor desconforto. Isso é básico, né? Quer dizer, não existe ação sob uma situação de equilíbrio ou de perfeição. E isso é revolucionário para a teoria econômica, porque toda a teoria até então era basicamente calcada em modelos de equilíbrio. Né? É uma abstração interessante, obviamente, não perde totalmente seu valor, você analisar modelos de equilíbrio, que aprendemos em economia o tempo todo quase, mas Mises veio então com um approach realmente revolucionário nesse aspecto. Até porque a praxeologia ela é a priorística, eu vou falar um pouquinho disso já já. Bom, Mises contrapôs então a praxeologia, que é um pouco mais amplo até mesmo do que a economia, envolve outras áreas do conhecimento humano, contrapôs isso ao estudo da história, né, e ao que depois Hayek chamou de historicismo, Popper também. A história seria então uma coletânea de dados sobre a experiência da ação humana passada sempre. E ela não pode nos ensinar, então, uma teoria universal sobre a ação humana, nada disso. Você não pode observar os dados passados e, com isso, concluir, então, uma teoria válida universalmente para os seres humanos. Então, ele meio que contrapôs essa postura a priorista do conhecimento humano ao empiricismo tão comum aí na ciência até então. E hoje em dia, principalmente, eu diria. A ciência econômica seria, então, contrária, não contrária, mas bem diferente da ciência natural. Você não teria como aplicar os métodos da ciência natural na ciência econômica. Né? As teorias sociais, enfim, não podem ser construídas com base na história. Esse é o ponto principal de Mises. E esse apriorismo, então, partindo de axiomas básicos e usando lógica dedutiva, então, seria a partir disso que você poderia construir, então, teorias econômicas. Isso é muito interessante porque faz com que você possa entender o nexo causal de certos acontecimentos no tempo, ao longo do tempo, que o simples estudo empírico, estatístico das coisas, pode ser que não te forneça. Né? Você analisar a história, você analisar dados empíricos sem, a priori, uma boa base teórica, pode te deixar bastante perdido. E eu acredito que nós vejamos isso com bastante frequência hoje em dia na ciência econômica. Falta, muitas vezes, um arcabouço teórico um pouco mais sólido, uma compreensão melhor do que é economia, do que é praxeologia, a ação humana, para muitos economistas que se perdem ali num emaranhado, numa confusão cada vez mais complexa de dados estatísticos, econométricos, sem entender muito bem a essência da ação humana. As estatísticas para Mises e para a escola austríaca, então, não é que elas sejam inúteis, elas servem muitas vezes para ilustrar essa teoria, só que a teoria será sempre a priori. Essa seria a principal divergência entre a escola austríaca, por exemplo, e a escola de Chicago, na questão da metodologia. A teoria não serviria para negar ou provar nada. Né? E Mises bateu de frente, obviamente, com todo o mainstream de economia que adota um approach totalmente diferente. Um exemplo que talvez a gente possa considerar hoje, e eu vou falar um pouquinho, eu acho que tem a ver já com isso que eu estou falando, mas tem muito mais a ver com a teoria de ciclo econômico da escola austríaca. Hoje a escola austríaca está vivendo um grande revival, ou pelo menos um crescimento fantástico, e eu acho que parte tem a ver com isso. As crises cada vez maiores e mais recentes e graves que estamos vivendo, eu acho que colocou em xeque a crença de muitas pessoas que acreditaram na
grande moderação, ou na ilusão, talvez, de que algumas pessoas sábias, bem intencionadas, com modelos cada vez mais complexos, poderiam, então, prever o futuro da economia, com modelos ultra complicados e determinar, por exemplo, um dos preços fundamentais da economia, que é a taxa de juros. Estou falando, obviamente, do Banco Central, do Federal Reserve, com a crença de que poderia determinar qual seria o preço adequado, então, para a taxa de juros. Eu falarei um pouquinho disso à frente. Outra contribuição fantástica de Mises foi a refutação científica, né, técnica do socialismo. Mises, só um comentário, ele não fazia muito julgamento de valor ético. Ele preferia sempre bater com argumentos na teoria, né, e não fazia muito julgamento ético. Então ele levou muito a sério os socialistas, ele não tentou desqualificá-los, ele não tentou rotulá-los, ele levou a sério a teoria dos socialistas e procurou refutá-la com bases científicas. E acredito que ele foi muito bem sucedido. Ele tem um livro grosso chamado Socialism, de 1922, onde a refutação ali técnica do socialismo já está presente e como o mundo poderia ter evitado tanta desgraça, sofrimento e miséria se tivesse levado um pouco mais a sério, prestado um pouco mais de atenção, refletido um pouco melhor sobre a contribuição de Mises. E ele vai refutar, então, a possibilidade de cálculo racional sobre um sistema socialista. Socialismo aqui entendido como a abolição da propriedade privada dos meios de produção. E isso é interessante porque isso faz com que você refute o socialismo independente da boa intenção dele ou da suposta superioridade moral dele. Quer dizer, mesmo num mundo habitado apenas por santos, o socialismo seria e continuaria sendo impraticável. Ele levaria inexoravelmente à miséria e à escravidão. E essa é a grande contribuição que eu vejo de Mises em relação ao socialismo.